Ela tinha apenas 3 anos, dormia ao lado dos irmãos. Em menos de 1 hora, desapareceu do próprio quarto. Nenhum grito, nenhuma prova definitiva, nenhum corpo. O nome dela era Madeleine McCann e até hoje, ninguém consegue explicar o que realmente aconteceu naquela noite. Mas para entender o que pode ter acontecido, precisamos voltar alguns momentos antes. 3 de maio de 2007, Praia da Luz, Algarve, em Portugal. Um resort turístico. E um erro que talvez tenha custado tudo. Este vídeo não é sobre teorias fáceis. É sobre fatos documentados, contradições oficiais e perguntas que a investigação nunca conseguiu encerrar. Este é o arquivo do caso Madeleine McCann, filha de 2 médicos britânicos, em férias com os pais e irmãos gêmeos. Madeleine não era um alvo. Não havia histórico de ameaça, nenhum pedido de resgate, nenhum sinal de planejamento. E exatamente por isso que o caso se tornou tão perturbador. As crianças dormem por volta das 19h30. Os pais jantam a cerca de 55 metros do apartamento. Verificações a cada 30 a 40 minutos. Não havia babá, não havia monitor. Apenas a convicção de que nada aconteceria. Às 22 horas, Kate McCann entra no quarto. A cama está vazia, a janela está aberta, a persiana levantada. Madeleine não está mais ali. Durante anos, essa versão foi aceita. Mas quando investigadores tentaram reconstruir a linha do tempo, os horários não se encaixavam, e isso mudaria completamente o rumo do caso. Para entender o que realmente aconteceu, é preciso olhar com atenção para a última noite em que Madeleine foi vista, 3 de maio de 2007. Kate e Jerry McCann jantavam com amigos em um restaurante do resort. Os filhos ficaram sozinhos no apartamento. A cada 30 minutos, alguém voltava ao quarto. Mas quando os investigadores começaram a reconstruir essa linha do tempo, as versões não se encaixavam perfeitamente. Horários divergentes, detalhes que mudavam, relatos que não coincidiam entre si. Quem entrou primeiro no quarto? Quem realmente viu as crianças dormindo? Em que momento a janela foi notada aberta? Testemunhas relataram ter visto um homem carregando uma criança naquela noite. Seria um sequestrador? Ou apenas um pai carregando o próprio filho? Nenhuma dessas versões pôde ser confirmada com certeza. Outro detalhe chamou a atenção. Na porta do apartamento não havia sinais claros de arrombamento. A janela estava aberta, mas sem marcas evidentes de entrada forçada. Isso levantou uma pergunta desconfortável. Se alguém entrou, como entrou? E por que ninguém ouviu nada? As contradições não provavam um crime, mas enfraqueciam qualquer versão única dos fatos. E quanto mais a polícia analisava a noite, mais perguntas surgiam. Nas primeiras horas após o desaparecimento, o que deveria ter sido tratado como uma cena de crime, nunca foi. O apartamento não foi isolado imediatamente. Jornalistas circularam livremente. Hóspedes entraram e saíram. Curiosos se aproximaram. Pessoas tocaram em portas, sentaram nos sofás, possivelmente apagando pistas que jamais poderiam ser recuperadas. As primeiras horas são críticas e talvez tenham sido desperdiçadas. Dias depois, a polícia portuguesa solicitou apoio especializado. Cães farejadores treinados no Reino Unido. 2 tipos de cães. Um treinado para detectar cheiro de sangue, outro para detectar odor de cadáver humano. Os cães sinalizaram. Primeiro, no quarto do apartamento. Depois, no porta-malas de um carro alugado, semanas após o desaparecimento. Os alertas foram registrados, filmados, documentados, mas os resultados foram imediatamente contestados. Nenhuma amostra de DNA conclusiva, nenhuma prova material que resistisse ao tribunal.
Nada disso foi suficiente para acusar alguém, mas foi suficiente para levantar suspeitas. Em poucos dias, o desaparecimento de uma criança em um pequeno resort português deixou de ser um caso local. O nome de Madeleine McCann cruzou fronteiras, telejornais, jornais impressos, canais internacionais. It was 7 years ago today that British toddler Madeleine McCann. A polícia judiciária estará próxima de conhecer o trajeto de Madeleine McCann. A britânica Madeleine McCann. O mundo inteiro passou a acompanhar cada detalhe da investigação. Com isso, a pressão sobre a polícia portuguesa aumentou drasticamente. Cada decisão era analisada, cada atraso era criticado, cada silêncio interpretado como incompetência. Autoridades locais, acostumadas a investigações discretas, passaram a trabalhar sob os holofotes internacionais. Ao mesmo tempo, a mídia britânica assumiu um papel ativo. O caso se tornou uma causa nacional no Reino Unido. E essa exposição trouxe consequências. Informações vazavam, hipóteses eram publicadas antes de serem verificadas. Suspeitas se transformavam em manchetes. A investigação passou a correr contra o tempo e contra a opinião pública. Enquanto isso, jornalistas se instalavam em Praia da Luz, entrevistavam moradores, seguiriam os passos dos investigadores, buscavam exclusivas. O local do desaparecimento virou um palco e a busca por respostas começou a se misturar com a necessidade de audiência. A pressão internacional não resolveu o caso, mas mudou para sempre a forma como ele foi conduzido. E talvez tenha contribuído para que algumas decisões fossem tomadas cedo demais. 4 meses depois do desaparecimento, a investigação muda drasticamente de rumo. Em setembro de 2007, algo impensável acontece. Os próprios pais de Madeleine passam a ser tratados como suspeitos oficiais. Kate e Gerry McCann são formalmente nomeados arguidos. No sistema jurídico português, o status de arguido não significa culpa, mas significa que a polícia acredita haver indícios suficientes para aprofundar a investigação. A principal hipótese apresentada pelas autoridades: um acidente dentro do apartamento, seguido de ocultação do corpo. Essa teoria se baseava em interpretações, relatórios inconclusivos e inconsistências percebidas nos depoimentos. Nenhuma confissão, nenhuma testemunha direta, nenhuma prova material definitiva. Mesmo assim, os pais passam a ser interrogados separadamente. A pressão da mídia aumenta, a opinião pública se divide e o caso ganha uma nova camada de controvérsia. Em 2008, sem provas suficientes para sustentar uma acusação, o processo é oficialmente arquivado, nenhuma denúncia, nenhum julgamento, nenhuma condenação. Mas a dúvida nunca desapareceu. Anos se passam, o caso parece congelado no tempo, até que, em 2020, uma nova linha de investigação surge. As autoridades alemãs anunciam que possuem um principal suspeito, um homem chamado Christian, um criminoso sexual condenado, com histórico de violência. Na época do desaparecimento, ele vivia no Algarve, próximo à Praia da Luz. Registros telefônicos indicam que um celular associado a ele se conectou a uma torre na região naquela noite. Para a polícia alemã, isso não é coincidência. Autoridades chegaram a afirmar publicamente: Madeleine McCann está morta. E acreditamos que este homem sabe o que aconteceu. Mas a investigação esbarra em um problema central. Não existe, até hoje, nenhuma prova direta capaz de sustentar uma acusação em tribunal. Nenhum corpo, nenhuma confissão, nenhuma evidência material conclusiva. Durante buscas ligadas ao suspeito, itens considerados perturbadores foram apreendidos. Mas o conteúdo exato nunca foi divulgado publicamente. Relatos surgiram, testemunhos indiretos
informações não confirmadas, nada que pudesse ser apresentado como prova definitiva. Christian nega qualquer envolvimento e, oficialmente, nenhuma acusação formal foi apresentada até hoje. O suspeito existe, as suspeitas também, mas o caso continua sem resposta. Por que o caso nunca foi resolvido? Não há corpo, não há DNA conclusivo, as testemunhas são frágeis e a cena inicial foi comprometida. Há suspeitos, há teorias, há convicções, mas não há uma verdade juridicamente comprovada. Talvez alguns casos nunca tenham sido feitos para serem encerrados. Madeleine foi levada por alguém que nunca foi encontrado? Ou a verdade é mais simples do que se imagina? Deixe nos comentários. With a